O Brasil, mais uma vez, foi tema de encontro de cientistas e pesquisadores. Uma conferência virtual realizada agora recentemente tratou dos impactos do aquecimento global no país. Os pesquisadores, técnicos que se reuniram virtualmente se basearam no novo relatório, ou criaram um novo relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas globais. No encontro foi dito que em um cenário, vamos ver aqui a projeção que eles fazem, em um cenário de aquecimento de 2 graus centígrados, isso falando do mundo, 2 graus centígrados de aquecimento. A temperatura no Brasil, em função desse aumento global, pode aumentar entre 3 graus e 3 graus e meio. Se a média global aumentar 4 graus centígrados, o impacto aqui no Brasil vai ser uma alta entre 5 graus e 5 graus e meio centígrados. Principalmente na região central do país, onde se concentra grande ou talvez a maior parte da produção brasileira de grãos. Isso traria, segundo esse relatório, impactos importantes para a economia brasileira baseada no agronegócio, diz o relatório desse encontro. Aqui conosco o João Pedro para comentar sobre, nós falamos uma pequena parte desse relatório, não é, João Pedro? São 3.000 páginas, né? 3.000, onde que os principais, grandes números de cientistas de todos os continentes fizeram o relatório. O Brasil está discutindo isso. Eles colocam o risco muito grande do mundo ao haver um aumento de 1,5 graus Celsius, nós passarmos a barreira de 1,5 graus, nós estamos correndo um risco de as coisas se agravarem de forma muito intensa. A grande questão do aquecimento é o seguinte, você vai amplificar os fenômenos climáticos. Na China, há 1 mês e meio atrás, choveu 600 milímetros em 2, 3 dias, numa região que chove 650 no ano. Então, na Europa, a Alemanha, que é um país extremamente organizado, as enchentes criaram um caos na Alemanha no momento. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento tão sério de escassez, de risco de racionamento de energia elétrica. Os nossos reservatórios estão muito baixos, a chuva não ocorreram. Você vê biomas importantes, como o caso do Pantanal, com risco de incêndio, com risco de ampliar o que foi ano passado. Você vê a Amazônia, o pessoal não consegue segurar o desmatamento ilegal. E esse da Amazônia talvez seja algo que afeta muito, não só o Brasil, mas como o clima todo da América do Sul. Na Amazônia, as árvores, aquelas árvores gigantes, elas são capazes de jogar por dia o equivalente a 300, 400 litros de água na atmosfera. Eles formam os chamados rios voadores. Esses rios voadores são os que faz chover no centro-oeste, que faz chover em boas partes do sudeste. Se não separar esse desmatamento da Amazônia, nós corremos um risco de haver um desequilíbrio muito grande. O mundo inteiro hoje acordou que tem que mudar. Hoje não tem nenhum maluco tipo Trump que negava isso. Hoje não tem. Hoje há uma consciência. O próprio Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, mudou radicalmente a situação. Aquelas maluquices do Trump de apoiar a indústria de carvão, aumentar. O carvão, que quando você usa o carvão para gerar energia elétrica, cada megawatt-hora gerada é 1 tonelada de CO2 que está na atmosfera. É um absurdo isso. Então, quando você olha toda a situação, queimamos 100 milhões de barris de petróleo por dia. 100 milhões de barris de petróleo por dia. Onde que vai isso? Vai para a atmosfera. A atmosfera nossa é uma casquinha de ovo de 10, 12 quilômetros de espessura e envolve o planeta. Nós estamos entupindo de gases de efeito estufa, CO2, monóxido de carbono, óxido nitroso, metano, uma série de gases que os raios solares vêm, atravessam e não são refletidos para o espaço, porque age como um efeito estufa, segura. Então, o mundo hoje está preocupadíssimo com isso. O teto seria aumentar 1,5. Até 1,5 a gente vai administrando o problema. Depois do 1,5... Pode ser de 5 a 5,5? Ah, não. Aí a vaca foi para o brejo.
Isso dependendo do aumento da temperatura global, global, 4 graus. Não, aqui, se aumentar a global, aumentar mais que 1,5, já põe em xeque todo mundo. Canadá, vocês conhecem, eu não conheço o Canadá, eu estive até Illinois, que é a fronteira com o Canadá. Imaginar que chegou a 45 graus, 46 graus Celsius, a temperatura agora no verão deles, é difícil você entender isso. Você vê hoje, e aqui no Brasil, essas ondas de frio foram o contrário, trouxeram um frio rigoroso aqui no Brasil. Então você está vendo hoje um momento que os fenômenos climáticos estão se amplificando. E aí é difícil você segurar. Bom, o que esse relatório propõe, João Pedro, para... Não sei se evitar seria a palavra, porque é muita ousadia dizer vamos evitar esse aquecimento global, mas pelo menos reduzir um pouco, diminuir um pouco isso. Você tem duas questões. Uma questão de emissão de gases de efeito estufa. Hoje nós estamos emitindo alguma coisa por volta de 40, 45 bilhões de toneladas de CO2, que é a unidade que tem, por ano. Quem emite mais? China. China hoje é o grande emissor. Por quê? Porque eles têm muita energia dependendo de carvão. O carvão é um desastre. Só que na China hoje eles querem fazer até 2040, mais ou menos, reduzir de forma dramática essas questões. O Brasil é um país que fica em 10º nessa faixa aí. O nosso maior problema nessa questão é a transformação de uso da terra, ou seja, áreas de floresta que foram desmatadas e foram queimadas. Isso aí é um desastre. Talvez seja o maior fator de emissão de gases do efeito estufa. Então, o que eles propõem? O mundo inteiro tem que haver um compromisso de todos os países, de toda a população, para que haja um esforço para mudar. Mudar a matriz de transporte. Nós estamos usando muito combustível fóssil. Nós temos que racionalizar mais o transporte no mundo e usar biocombustíveis. O carro elétrico vai entrar pesado daqui para frente, mas a energia elétrica não pode ser gerada com gás, não pode ser gerada com carvão. Como falou o Puga ali, se você for no Nordeste brasileiro hoje, você fica impressionado a quantidade de parques eólicos. Antes, aqueles aerogeradores geravam 1 megawatt-hora de energia. Hoje tem geradores que geram 5 vezes mais potentes que tem. As torres, antes era 60, 70 metros, agora fala-se em torre de 100 metros, 200 metros. Tudo isso potencializa a geração de energia. Quando a gente fala que a transição, por exemplo, num dia chegou 20% do consumo com energia eólica, ótimo, isso é uma energia limpa, energia renovável. Se você associar a placa fotovoltaica para gerar energia solar, aproveitar a energia solar durante o dia e usar os mesmos parques eólicos, quando que tem uma subestação, tem linha de transmissão, você pode produzir durante o dia gerar energia pela luz solar e um pouco por vento, e à noite, normalmente, o vento é mais forte, é mais constante, e à noite entraria pesado a geração com os parques eólicos. Se fala muito em hidrogênio. O hidrogênio se você quer usar ele como fonte energética, você vai produzir água, porque o resíduo é a água, como fonte energética. Já se usou no passado muito anterior. O Zeppelin era um dirigível com hidrogênio, só que não tinha a tecnologia que tinha. E o problema de produzir hidrogênio é que você quebrar a molécula de água, porque a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tem que quebrar para se tirar o hidrogênio. Hoje, aqui no Brasil tem previsão, não tem ainda, de bilhões de dólares em investimento, especialmente no Nordeste, para produzir hidrogênio lá. Por quê? Porque eles têm energia elétrica que eles vão usar dos aerogeradores, e se você colocar esses aerogeradores não na plataforma terrestre, colocar na plataforma marítima, você consegue, o vento é mais constante, é mais forte. Ainda nós estamos começando a entrar nessa área de colocar parques eólicos no mar. Aí vai ser mais eficiente ainda. E produzir o hidrogênio. Aí você pode transformar em energia elétrica, pode usar no transporte. O Brasil investir em ferrovias, as ferrovias serem eletrificadas. Você tem que mudar a matriz de transporte, tem que mudar a matriz energética. Não dá para queimar carvão, não dá para queimar óleo diesel, full oil. Nós temos que mudar tudo isso para quê? Você consiga diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Simultaneamente a isso, fazer um trabalho de sequestro de carbono. Aí entra esse senhor e essa senhora que estão nos assistindo aí. Pastagem bem formada, com pasto que tenha raiz, ele é um sequestrador de carbono.
Ou seja, ele acumula no solo carbono. 1% de matéria orgânica no solo, 10 toneladas de carbono que foi sequestrado. 10 de carbono, 25, 26 de CO2. Então, você tem muita tecnologia hoje, só que nós temos que colocar isso em prática, tem que arrumar recursos para que todo mundo possa coparticipar. Não vai ter uma solução milagrosa, uma varinha de condão, ó, vamos bater aqui para mudar. Não, não vai ter, mas vai ter uma somatória de ações que podem minimizar isso aí. Reduzir o nosso modal de transporte, mas não parar de comer carne como lá fora sugerem. E aqui no Brasil também, vamos parar de comer carne porque os animais emitem metano e tal. Mas aí vem a questão de tecnologias. Hoje nós temos tecnologia de carne e carbono neutro. Ou seja, a pastagem, as raízes, a microbiota no solo. Hoje você tem trilhões de micro-organismos em qualquer centímetro cúbico de solo, bactérias, fungos, etc, etc, que eles fazem o quê? Eles pegam o carbono, transformam isso em tecido vivo e formam o humus, e quando eles morrem, formam o humus o que é? Carbono. Então, os índios faziam isso aqui no Brasil, com aquelas terras pretas da Amazônia, eles acumulavam aquilo, não pensando em quem, na época ninguém falava nisso, mas como fertilização. Nós temos no Brasil hoje alternativas de fertilização usando resíduos, por exemplo, os chamados remineralizadores, coisa que começou há 5 ou 6 anos atrás, que está pegando hoje em todo o Brasil. É você usar aquele pó de basalto que tem nas pedreiras tal, para adubação. Você usar fosfato natural, usar fontes de potássio que não tem cloro para poder estimular a vida no solo. Você tem muitas alternativas. Fixação biológica de nitrogênio, que eu sempre estou falando aqui, eu sou um fã, a pesquisadora da Embrapa, afinada Joana Domerheide, que ficou 30 anos pregando no deserto, hoje não, hoje está todo mundo acordando da importância da fixação. Por quê? Porque se eu usar uma fonte sintética derivada de petróleo como ureia e outros, eu corro o risco de grande parte daquela ureia se transformar em óxido nitroso. O óxido nitroso é 300 vezes mais danoso para a atmosfera que o CO2. Então, você tem várias alternativas para você diminuir a emissão, aumentar o sequestro, manejar melhor e as coisas acontecem. Puxa, que legal, João. Obrigado, João. Bom trabalho. Você vai amanhã vai cuidar das crias. Ver o gado lá. Daqui um dia começa a parir, não tem pasto. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, hoje o que te vê nas estradas é caminhão carregando feno. Esses produtores de sementes de pastagem, que tem bastante aqui no estado, está todo mundo enfardando para usar. É uma alternativa que tem para você manter o gado, porque não tem pasto. O pasto já era. Já era. Tem que esperar lá para setembro, outubro, e no começo, as chuvas os meteorologistas estão falando que a partir de outubro vai começar a regularizar a situação. Nós temos a travessia de agosto até outubro, não vai ser muito fácil, não. Isso é um trabalho para a Super Renata Ferreira. Com certeza. Chama ela aí, que todo mundo que nos assiste está preocupado com isso. João, obrigado. Bom final de semana. Obrigado, até segunda. Bom trabalho.